Nós acabamos de declarar que quando há louvor, de glória se enche. Amém? De glória se enche este lugar, porque nós estamos louvando e exaltando nosso Deus poderoso. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está com os braços abertos, com os ouvidos atentos, para receber a tua oferta, a tua adoração, a tua gratidão, aquilo que você tem para entregar, aquilo que você está falando, aquilo que você está cantando. O Senhor está pronto para receber. Os céus estão abertos. Então entregue a Ele o seu melhor. Entregue a Ele tudo que você deseja falar, aquilo que você deseja em exaltar o nome do Senhor. Coloque diante dele, erga suas mãos, bata palmas e abra o seu coração, porque o Senhor está neste lugar. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigada porque podemos chegar na Tua presença e levantar as nossas mãos, ó Deus, e declararmos a nossa gratidão a Ti, declarar, ó Deus, que nós Te adoramos, que nós Te louvamos, que
E nós nos rendemos diante do Senhor, ó Deus. Recebe, Pai, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o levantar das nossas mãos como um sinal de rendição diante do Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada, Deus, pela tua misericórdia, ó Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta de alegria, eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra Quero convidar você que separou o seu dízimo, a sua oferta para trazer hoje, que você possa sentir a vontade de entregar durante a próxima música que iremos cantar. Nós acabamos de dizer, né? Deus, cantarei do teu amor para sempre. Muitas vezes as lutas, as provações, as enfermidades, as dificuldades financeiras, as dores se levantam para nos impedir de falar desse amor, para tentar calar os nossos lábios acerca da salvação, acerca do amor de Deus, acerca da bondade e da fidelidade dele. Mas não deixe que nada dessas coisas cale os seus lábios para falar do Senhor, para demonstrar, para cantar. Como nós acabamos de cantar, Deus, cantarei deste amor para sempre. Então, se tem algo que tem te impedido de falar do Senhor, se tem algo que tem tentado calar os teus lábios, ou mesmo calar o seu coração diante de Deus, não permita, não permita. Os olhos do Senhor estão postos sobre teu coração, sobre as nossas vidas, e Ele tem o poder, simplesmente, ao olhar,
de nos sondar, de nos ver como realmente somos. Deixe-se ser sondado pelo Senhor, deixe o olhar dele encontrar o teu coração e te sarar e te curar e restaurar a tua vida, porque a fidelidade do Senhor dura para sempre, porque Ele é fiel, porque Ele não muda e o amor dele não desiste de você. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Obrigada, Senhor, pela paz do Senhor. Obrigada, Deus, por cada um, vida de cada um, ó Deus, que trouxe nessa noite os dízimos e as ofertas diante do Senhor. Abençoa, Deus, a vida de cada um com toda sorte de bênçãos, ó Deus, e abra, ó Deus, as janelas dos céus com prosperidade, Senhor, com sabedoria, ó Deus, para poder
governar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um. Abençoa também, Senhor, a diretoria desta igreja, para administrar, ó Deus, com mordomia, tudo que os teus filhos têm trazido diante da tua casa, ó Deus, diante do Senhor. Obrigada, Deus, por este momento tão especial. Louvado e exaltado seja o teu nome. Amém. Queria convidar quem quer colocar diante de Deus algo que tem incomodado seu coração, tem te afetado, alguma luta, alguma dificuldade. Também, se você tem algum louvor, algum agradecimento para Deus, em especial queria colocar diante dele aqui na frente. Queria convidá-lo. Também queria pedir para que os líderes de grupo, o Benny também vai estar orando por cada um que estiver aqui. Queria convidar o André para orar com a gente, o seu José Edson também, para estar ajudando a orarmos e buscarmos aqui a presença de Deus. E tenha em mente algo que eu vou ler com vocês, que está no Salmo 73:1, que diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, que são limpos, para com os de coração limpo. Deus é bom para com os de coração limpo. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado pela tua benignidade, porque nós podemos crer e podemos esperar num Deus que é bom, um Deus que não nos olha através de nossos pecados, mas o Senhor tem nos olhado através da cruz de Cristo, a cruz que nos tira todo o pecado, a cruz que nos deixa alvos e puros, Senhor, diante da tua presença. E agradecemos porque o teu grande amor nos alcançou, por aquilo que fez teu Filho Jesus na cruz, porque hoje nós podemos chegar diante de ti, colocar diante de ti, diretamente no Santo dos Santos, colocar as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, e podemos confiar num Deus que é bom e que olha conosco com olhos de bondade. Agradecemos a ti por isso, Deus, porque não poderíamos estar aqui se não fosse o teu amor, se não fosse a tua bondade, mas tu tem nos alcançado. E hoje nos reunimos porque buscamos a tua presença, buscamos a tua face depois de sermos alcançados por ti. Nós te agradecemos por tão grande amor e por tão grande bondade. Também, Deus, eu quero agora, de uma maneira especial, colocar a vida de cada filho que o Senhor tem aqui, que tem vindo à frente por conta de alguma luta, alguma dificuldade, alguma aflição. Que o Senhor olhe especialmente para cada um. Tu sabes aquilo que está dentro do coração, e tu sabes aquilo que cada um tem trazido na sua vida, que as dificuldades, e tu conheces às vezes até o desespero de cada um. Por isso, quando queremos, em nome de Jesus, rogar que o Senhor faça uma bênção toda especial na vida de cada um, daqueles que têm buscado por saúde, daqueles que têm buscado por uma melhora na sua condição física, que o Senhor possa colocar uma mão toda especial, derramar um bálsamo curador sobre as suas vidas, que eles possam ser curados e possam ter tudo transformado. Nós cremos e nós confiamos no poder que o Senhor tem de curar, e sabemos que tu podes fazer isso de um instante ao outro, sobrenatural. Mas também cremos e sabemos que o Senhor pode usar o homem, pode usar os medicamentos que o homem receita.
E rogamos que qualquer que seja a forma, que haja cura e que seja para a glória e honra do Teu nome. Porque nós sabemos que Tu és poderoso para agir de qualquer forma, Senhor. Também queremos colocar aqueles que têm trazido diante do Senhor algo em relação à família, talvez uma mãe que tem se preocupado com o filho, ou um pai que tem se preocupado com o filho, ou algum filho que tem clamado a Ti para que os pais encontrem o Teu caminho. Tu sabes e conheces, Senhor, o coração, e peço que o Senhor possa restaurar as famílias, restaurar os relacionamentos, que elas sejam famílias fortes, que sejam famílias que sejam alicerce para nossa igreja, nossa comunidade. Rogamos que o Senhor haja poderosamente também, trazendo cura, transformação. Haja também, Senhor, na vida financeira dos irmãos. Pedimos que o Senhor esteja dando um novo emprego, dando uma nova oportunidade. Se assim for da Tua vontade, também que o Senhor abençoe, em especial os negócios dos irmãos, que possam render, que possam ser prósperos, que também através desses negócios o Teu nome seja glorificado. E rogamos que o Senhor esteja também agindo nas suas vidas. E pedimos também para nossa igreja que o Senhor faça algo novo. A cada dia haja algo novo, algo transformador. Trabalha nos corações, a começar pelo meu, para que possamos a cada dia buscar a presença do Teu Espírito. A cada dia também nos comprometemos com a Tua igreja. E a cada dia também, Senhor, possamos criar um ambiente de comunhão, todo especial, como o Senhor tem projetado para a Tua igreja. É o que nós oramos, é o que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se ninguém orou com você ainda, fique no seu lugar que estaremos orando também. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Oh Senhor Jesus, nós temos fome e sede da tua presença. Fome e sede do teu Espírito nas nossas vidas. Fome e sede da tua vontade feita nas nossas vidas, ó Deus. Declaramos que nada somos sem o Senhor e que perdido estamos sem o Senhor nas nossas vidas. Como é bom, ó Deus, pertencer ao Senhor. Saber que em Ti, ó Deus, estamos seguros. Saber que em Ti estamos protegidos, estamos guardados e podemos andar debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua proteção, ó Deus, sendo guiado pelo Senhor, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas ofertas, tudo que foi entregue ao Senhor aqui, de coração, ó Pai. E abençoa-nos com a Tua palavra. Toca, Deus, nos nossos corações, para que saiamos daqui alimentados e fortificados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As crianças podem subir, os adolescentes? Não, adolescentes não, adolescentes hoje ficam. Saúdo a igreja, aos nossos internautas, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. E nós temos hoje também o Fernando Ferreira. Onde é que está o Fernando? Seja bem-vindo no nosso meio. E temos, agora eu não consigo entender a letra aqui, me ajudem aqui. Aqui está ao lado. Seja bem-vinda também. Que Deus abençoe vocês no nosso meio. Quem estiver perto ali da nossa igreja, que possa estar cumprimentando, dar as boas-vindas e que Deus possa estar abençoando.
esta noite a nossa comunhão. É uma grande alegria de poder estar aqui hoje. O pastor, antes dele viajar 2 semanas, ele ligou para mim e falou: Beni, dia 2 eu ainda não vou estar de volta. Tem como você trazer a palavra? A gente, como não tem o costume de pregar, então a gente assusta um pouco, né? Mas ele me colocou, apresentou 3 a 4 temas. Ele falou: escolha. E quando ele me disse o primeiro tema, sujeitai-vos uns aos outros, ele disse: esse é bom, Beni. Eu falei: esse é bom, hein? Esse tema é bom. E aí, umas 2 semanas atrás, então comecei a buscar um pouco o que falar, o que dizer sobre esse tema. E é uma das primeiras pregações do nosso tema que temos para este mês, que é a comunhão, né, uns com os outros. E é um prazer de poder trazer, né, este primeiro domingo do mês, já essa abertura desta palavra: sujeitai-vos uns aos outros. E ela é uma palavra muito profunda, porque ela exige muito de nós. E hoje nós vamos estar vendo algumas coisas pela Bíblia, como nós podemos fazer isso. Porque uma das perguntas que eu coloquei para mim mesmo: será que é possível nós nos sujeitarmos uns aos outros? É possível isso ou não? Como tenho vivido, talvez na minha família, na sociedade, entre os irmãos, essa questão de sujeitar-vos uns aos outros. Talvez temos vivido na igreja, mas esquecemos de viver lá fora, na minha família. Como é que tem sido essa questão? Então, eu gostaria de ler com a igreja, lá em João. Vocês que têm a Bíblia, eu não trouxe nada projetado. Então, nós vamos estar usando ou a Bíblia, ou alguns têm a Bíblia digital, ou no celular, iPad e tudo mais. Então, vamos usar para acompanhar a palavra de Deus. Eu vou estar falando hoje vários versículos e nós vamos estar lendo nela. Então, é um trecho muito conhecido, mas esse trecho vai nos ajudar a entender um pouquinho mais essa questão de sujeitarmos uns aos outros. Então, diz a palavra de Deus, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxaguá-los. Toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés.
Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia que era o traidor. Quem era o traidor? Isso que disse: nem todos estáis limpo. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticas. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que comeu do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele quem me enviou. Pai, nós queremos, diante da Tua palavra, pedir neste momento que o Senhor venha nos abençoar através dela. O Senhor possa estar, ó Deus, usando a minha vida, para que eu venha falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pedimos que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Os grupos de comunhão já estudaram todo o Evangelho de João ali, né? Talvez nem todos participaram aí nos grupos de comunhão. Por isso que eu disse que não é um texto para nós tão novo, porque nós já investimos aí um bom tempo para entender, né, destrinchar todo esse texto. Mas a partir do versículo 13, do Evangelho de João, nós vemos que Jesus se retira do público e separa um tempo para ficar a sós com os discípulos em Jerusalém. E para ter o quê? Comunhão. Para ter comunhão com eles. Esses são, a partir do 13 até o 17, são os capítulos mais gostosos do Novo Testamento. Depois, se você tiver um tempo, você vai ler, porque mostra realmente a vida de Jesus, qual foi a sua missão nesta terra. E é maravilhoso esses capítulos que temos no Evangelho de João. Jesus, como havíamos lido aqui, sabia que chegou a sua hora de morrer, ressuscitar e voltar para o Pai, de onde ele veio, né? Porque tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus os amou até ao fim. E logo um pouquinho mais para baixo, durante a ceia, o diabo já semeia no coração de Judas que o tempo está chegando, está maduro para entregar Jesus. Judas já vem há muito tempo planejando a entregar Jesus aos inimigos.
E agora então foram lhes dados sinais para pôr todo esse plano em prática. Mas este que opera milagres não era simplesmente um rabi, um professor. Era e é Jesus Cristo, que estava consciente do plano de Deus. Ele conhecia suas obras, foram confiados, e sabia que Deus o enviou. E a consciência de sua missão os capacita em quê? Em lavar os pés de seus discípulos. Veja lá, versículo 4. 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus mostra humildade, se sujeitando a abraçar o papel de um escravo, de um servo, pois antigamente era costume de andar com o calçado sandália. E antes de entrar numa casa, era costume de lavar os pés. E isso era feito por um servo, por um escravo da casa. Agora, Jesus assume este papel. Pedro fica chocado. Jesus querendo lavar seus pés. Não sei como nós íamos reagir, mas Pedro ficou chocado. Jesus querendo lavar seus pés. Pedro, naquele momento, não estava entendendo o que estava acontecendo, qual que é o significado, ele não estava entendendo. E nos mostra a extremidade humana. Pois o que ele disse? Nunca me lavarás os pés. E o que Jesus responde? Se não lavar os pés, não tens parte comigo. Não tens comunhão comigo. Jesus não quer dizer, só assim podereis ser salvo. Nada disso. Jesus disse, assim não tereis comunhão comigo. Porque no versículo 10, aquele que aceitou Jesus é limpo. Tem Jesus, aquele que tem Jesus é selado. E não precisa banhar novamente. Existe somente um. É uma vez que nós aceitamos Jesus. Mas muitos lavam pés. Precisamos lavar diariamente os nossos pés. Por quê? Como assim? Por que o lavar dos pés, meus queridos? É um retrato de sermos contaminados no dia a dia, neste mundo. Nós vivemos neste mundo. E nós muitas vezes somos contaminados com influências deste mundo. E por isso, Jesus ensina a lavar os pés. Por isso, diariamente necessitamos de ter esta comunhão com Cristo, em nos purificar diante de Cristo. Sabe por quê? Para que sejamos aptos para a obra de Deus. Para que podermos pôr em prática, nos sujeitarmos uns aos outros. É necessário tirar
todo o orgulho para isso. Toda talvez a nossa posição que adquirimos. É necessário. Mas, após Jesus lavar os pés de seus discípulos, de todos eles, ele se veste, ele volta à mesa. Jesus, como vimos, ele usou algo prático para ensinar algo espiritual. E por isso, Jesus mesmo pergunta aos seus discípulos: compreenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam? Os discípulos reconhecem que é Jesus Cristo. E o exemplo que ele lhe deu mostra que a posição mais alta no reino de Deus é o servir. E servir um ao outro, isso só podemos fazer se tivermos amor. Sem amor, nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade em servir o outro. Mas Jesus deu um tremendo amor aos seus discípulos, por mim e por você. Jesus se sujeitou a lavar os pés de seus discípulos. Jesus nos ensina que deverão se manter puros entre si, praticar a comunhão espiritual, se preocupar com o próximo. Você tem se preocupado com o próximo? Você tem animado aquele que está ao teu lado? Ou você tem puxado mais para baixo ainda? Você tem exortado? E no meu grupo eu sempre digo: se você exorta uma pessoa, não fale com as tuas palavras, mas use a palavra de Deus. Use palavras de amor. Deixe a palavra de Deus falar por você. Senão, muitas vezes, é difícil exortar alguém. Jesus deu um exemplo que devemos fazer na prática. E se o orgulho ou outras coisas nos atrapalham para servir, sujeitarmos, devemos lembrar que nós não somos maiores que o nosso Senhor Jesus. Se Jesus fez, nós não somos maiores que Jesus. Nós devemos fazer. O Senhor mesmo, sabendo que havia uma pessoa entre os discípulos, queria fazer algo mal, queria trair Jesus. Jesus não exclui em lavar seus pés. E da mesma forma, ele lavou de Judas como a dos outros. E é interessante, lá em Salmo 41, 9, diz: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. É o que lemos ali no versículo 18. Judas era um amigo íntimo de Jesus. Mas Jesus já conhecia os planos de Judas. Mesmo assim, lava seus pés. E tinha mais, cada um tinha uma característica específica dos discípulos. Pedro era ousado. Nunca me lavarás meus pés.
né? E logo após ele entra no outro extremo, né? Ele queria que lavasse também as mãos, né? A cabeça, enfim, tudo. Aí Jesus ensina, não é necessário. Não é necessário, Pedro. Se você já aceitou Jesus, você é salvo. Mas eu preciso lavar os pés. A nossa comunhão tem que ser bem próxima. Porque senão, você não vai conseguir fazer isso que eu estou ensinando. Nós precisamos andar juntos. Tomé era o duvidoso, conhecido. Tomé duvidava. Mesmo assim, Jesus lavou os pés, né? João era o discípulo amado. Então, cada um tinha características ali. E Jesus, então, lava de todos. Será que nós faríamos isso? Sabendo? Eu creio que não. Não sabendo o que o meu próximo faz, já é difícil nós praticarmos algo desta maneira. Mas Jesus fez. E sabe que esse ensinamento que Jesus aqui então mostra aos discípulos, não basta termos só no nosso intelectual. Precisamos praticá-lo. E assim seremos bem-aventurados, diz a palavra de Deus no versículo 17. Seremos felizes. Quem não gosta de ser feliz? Eu gosto de felicidade. Mas nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos pôr ela em prática. E assim seremos bem-aventurados. Felizes. Olhando um pouco agora para a vida de Jesus. Mesmo sendo a pessoa, era Deus. Mas obedecia ao Pai. Lá em João 14, 28, diz: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus tinha consciência que o Pai era maior do que ele. E reconhecia que devia obediência e respeito. Eu sempre digo, essa questão de obediência e respeito começa desde pequenininho. Quem tem crianças pequenas, eu não tenho, mas tenho sobrinhos. E quando você fala, não faça isso, aí que faz. Então sempre tem, desde pequeno, já vem crescendo isso no ser humano. Desde pequeno. Então os pais, os tios, precisam ter muita sabedoria como educar, como lidar com esta situação. Mas Jesus então, ele sabia que o Pai é maior. Então ele devia obediência e respeito. Jesus havia sido enviado pelo Pai para cumprir uma missão. Foi o nosso tema semana passada nos grupos familiares. Uma missão. Qual é? A nossa missão. E eu não quero fugir agora do tema, porque nós já estudamos isso. E Jesus tinha o prazer em obedecer e cumprir a tarefa. E alcançar como recompensa a alegria que foi o prêmio de seu trabalho. Lá em Hebreus, eu vou estar lendo alguns versículos, se a igreja quiser anotar, senão eu estarei lendo aqui. Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus não fazia questão de se envergonhar. Não, Jesus fazia com alegria, em obedecer ao Pai. Lá no Getsemane, ele para a plenitude da sujeição ao Pai. Mesmo que pediu em não tomar o cálice e deixar passar o cálice, ele disse ao Pai: seja feita a tua vontade e não a minha. E eu estava pensando como nós colocaríamos isso em prática. Como tem sido essa questão? Seja feito a tua vontade e não a minha. Será que nós temos agido desta maneira como Jesus? Ou temos falado assim: não, deixa comigo que aqui eu resolvo, aqui é eu que mando? Como é que nós temos reagido com esta questão? Seja feito a tua vontade. Temos vivido na dependência do Senhor? Jesus renuncia o seu conforto por causa do Pai. E não existe maior exemplo de submissão do que este. Será que nós nos colocamos à disposição? Estamos dispostos sempre a lembrar exemplos de Jesus e sermos igual a Jesus? Em quem nós temos olhado, buscado como devemos fazer, como devemos viver? Não temos melhor exemplo do que Jesus Cristo. Existe algo que é essencial para a disciplina da sujeição uns aos outros. É reconhecer o próximo superior a mim. Aí você vai falar: eita, Beni, agora você está começando a apertar. Como é que eu vou reconhecer o meu próximo superior a mim? Tem casos que talvez é simples, mas tem casos que complica. Vamos direto ver o que Jesus fez por mim e você. Vamos lá em Filipenses 2. Filipenses 2, 5 em diante, diz a palavra de Deus: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Veja bem, Jesus, ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, como lemos no nosso texto básico. Jesus assumiu a forma de servo, lavou os pés de cada discípulo. Jesus a si mesmo se humilhou. E aí ele se tornou obediente ao Pai até a morte
e, como diz a palavra, até a morte de cruz. E sabe, Paulo ainda sugere aos filipenses, no capítulo 2, 3 em diante: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus queridos, não sei como é que temos vivido essa questão de nós nos sujeitarmos uns aos outros. Mas temos exemplos de Jesus. Paulo sugere que devemos nos ser humildes. Senão não conseguimos e enxergar o meu próximo superior a mim mesmo. Sempre que tivermos de vir, seja como chefe, patrão, professor ou qualquer outra liderança, devemos ter um espírito de respeito pelo qual serve. Sabe por quê? Você que é patrão, líder, lá em Colossenses 4:1 diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Isso envolve desde o falar com paciência, até o reconhecer um serviço prestado. Muitas vezes eu já tenho ouvido pessoas aí que trabalham em firmas, indústrias, e acabam se lamentando: puxa vida, meu patrão, meu chefe, ele nem reconheceu aquilo que eu fiz. Nós precisamos ser sensíveis. Nós precisamos olhar. E por que não dizer um muito obrigado? Isso é muito gostoso de ouvir. Isso tem sido difícil hoje em dia, se ouvir de pessoas que estão acima. Será que tenho visto cada membro da minha casa superior a mim? Aquelas pessoas que me servem, o que podemos colocar aqui? Talvez aquela pessoa que abre o portão no condomínio, a portaria de um condomínio, um motorista. Como tenho tratado essas pessoas? Com muito obrigado, por favor, com licença? Ou tenho falado: ó, vai, abre esse negócio, vamos, eu preciso entrar. Tem rápido, acelera mais esse ônibus aí que eu preciso chegar. Como é que eu tenho vivido essa questão? Sabe, para sermos humildes, precisamos realmente buscar em Deus. Em Deus, força. Porque, em geral, ou geralmente, nós temos dificuldade em reconhecer a nossa pequenez. Porque nós queremos ser vistos como superiores, como grandes. Aí eu digo novamente, quando eu falo para o meu sobrinho que é pequeno, ele não gosta. Mas quando eu falo: você já é grande, aí ele gosta. Ele fica tudo alegre. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender
que não somos nada sem a graça de Deus. E nós dependemos exclusivamente dele, para que sejamos humildes e possamos colocar em prática, ou sujeitarmos uns aos outros. Um outro exemplo, levantar da mesa e servir, não é da natureza do ser humano. Principalmente quando temos o falso entendimento de que somos melhores que o outro que está à mesa. Existem momentos em que o orgulho não deixa ver quem realmente somos. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes o orgulho não deixa ver quem realmente somos. Mas, se nós nos sujeitarmos ao temor do Senhor, é possível nós nos sujeitar uns aos outros. E os tesouros que esta prática nos oferecem são espirituais e não materiais. E são duradouras. Lá em Provérbios 22 e 4, diz a palavra: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E eu estava pensando sobre essas 3 palavras. Riqueza porque Ele nos escolheu. Jesus estendeu seus a cada um de nós. Nós precisamos optar. Nós precisamos abraçar. Porque tudo que temos aqui vai ficar para trás. Mas nós vamos ir com aquele que é o dono do ouro e da prata. E eu vejo aqui essa é uma riqueza. E é uma honra. Uma honra porque Ele nos escolheu. Vida porque é uma vida para toda a eternidade. Ela não se limita somente aos nossos 70, 80, 90 anos. Ela é para toda a eternidade. Este não é um assunto opcional para a vida cristã. Temos que buscar com prioridade na nova vida com Cristo, pois somente a graça de Deus pode realizar isso em nós. Sermos humildes, deixar o nosso orgulho, o nosso eu e abraçar a obra com amor. Olharmos uns para os outros com amor, estender a nossa mão. Ainda quero destacar 3 pontos que o apóstolo Pedro vê e trata da necessidade de ter o espírito de sujeição uns aos outros. Eu não quero entrar em detalhes, porque senão nós vamos entrar em outra pregação. Mas eu quero deixar esses 3 versículos para pensarmos. E para isso precisamos ir para 1 Pedro. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 18, diz a palavra de Deus: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso.
Devemos respeitar e ser submissos às nossas autoridades, aos bons e aos injustos. Difícil isso, não? Não sei como que tem sido na tua vida, mas é difícil. Mas é palavra de Deus. Está escrito. Um segundo versículo, 1 Pedro 3, 1, diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Aí você vai falar, mas o que tem a ver com isso? Veja bem, logo quando a gente começou a ler, diz igualmente. Então, não importa teu marido evangélico ou não, seja submisso a ele. Por quê? Pode acontecer de você se converter e o teu marido ainda não se converteu. Então você vai começar a evangelizar, ele vai falar, não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, você deve sujeitar-se a ele e ganhar ele sem palavras, vivendo o verdadeiro cristianismo. Um terceiro ponto, capítulo 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, igualmente, diz aqui este versículo, trate a tua mulher, sendo ela evangélica ou não, com dignidade, com parte mais frágil. E aqui, meus queridos, diz a palavra juntamente, pois juntamente são herdeiros da mesma graça de vida. E isso é quando ambas as partes já pertencem a Cristo. Perante Deus, tanto a mulher como o homem são iguais. Mas o que tem me chamado a atenção é esta última parte. Vejam que responsabilidade, para que não seja interrompido as vossas orações. E com isso nós precisamos tomar muita atenção, muito cuidado, porque num casamento acontece que um começa a fazer uma coisa aqui e o outro aqui. E ambas as partes não estão concordando com aquilo que talvez seu marido faz ou sua esposa faz. E aí, quando acontece essa divisão, em primeiro lugar vai ser difícil você como casal orar com o teu cônjuge. Estou certo ou estou errado? Vai ser difícil. Mas quando há unidade, o casal anda junto, é fácil orar junto, é fácil caminhar junto. E a palavra de Deus, ela nos alerta. É muito necessário para que o casal ande junto. Porque senão, tanto a oração da tua mulher, como a sua, como homem,
é interrompida. Percebeu a tremenda responsabilidade? Se você, como casal, quer alcançar um alvo, se junte, trabalhem juntos, orem juntos, em prática o sujeitar os uns aos outros, e as tuas orações vão ser atendidas. Em tudo, meus queridos, o modelo da sujeição é o Senhor Jesus, pois Ele é o cabeça e nós o corpo, nós somos a igreja. Esse foi um dos temas do mês passado. E de tanto nós aprendermos isso, eu não vou estar pregando mais uma vez sobre isso. Nós somos igreja e Cristo é o cabeça. Meus queridos, eu quero terminar minha pregação, mas será que entendo realmente quem é Jesus? Entendo quem é Jesus? Jesus questionou também os discípulos. Vocês entenderam? Compreendeis o que eu fiz em lavar os pés? Vocês compreenderam? O que nós entendemos? Meus queridos, será que estou disposto a deixar Ele formar esta conduta de sujeição uns aos outros? Porque se nós não formos dispostos, Jesus não força. O sujeitar-vos uns aos outros, o sujeitar não é algo obrigatório. É algo que a gente faz de coração. A gente faz com alegria, como Jesus nos deu exemplo. Mas nunca por obrigação. O sujeitar é feito com alegria. E aí eu quero deixar esta última pergunta: o que eu, como crente em Jesus Cristo, preciso fazer para mostrar aos outros que entendo e vivo este aspecto da mutualidade, sujeitando-vos uns aos outros? O que? O que eu, como crente em Jesus Cristo, preciso fazer? O que eu preciso fazer para mostrar aos outros que entendi esta questão de sujeitarmos uns aos outros? E eu gostaria de deixar esses versículos de Efésios. Efésios 5, versículos muito conhecidos. Efésios 5, do 18 em diante. Quero deixar como resposta. Diz a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com que? Salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, dando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E como tenho perguntado no início, é possível sujeitarmos uns aos outros? Não somente aqui na igreja, na sociedade, no meu lar. É possível, sim. É possível. Basta você querer, no temor de Cristo. Eu gostaria de deixar esta palavra para a igreja,
que realmente possamos estar meditando durante a semana. Sei que nós já vamos ter nos grupos familiares também algo que vai acrescentar. Nós vamos estar essa semana falando sobre a mutualidade. E vale a pena você continuar buscando no Senhor. Olhar sempre para Jesus, que deu exemplo. E pela graça, Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar em você pôr em prática o sujeitar-se uns aos outros. E é preciso olharmos ao meu próximo. É bíblico. Jesus se alegra. Jesus se alegra em pormos a sujeição em prática. Abaixa a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Te louvo, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe tantos ensinamentos, e principalmente esse ensinamento, meu Pai, sujeitarmos uns aos outros, em nos purificar diariamente, ó Deus, na tua presença. Sei que no dia a dia talvez tenha sido difícil, talvez temos falhado, ó Deus, mas nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos dê força para que realmente possamos colocar em prática, porque queremos, ó Deus, crescer na tua palavra, queremos aprender a viver na tua dependência, queremos ser humildes, olhar um para o outro e enxergar algo que nós talvez não temos, mas vendo esta outra pessoa superior a mim mesmo. E para isso, ó Deus, nós precisamos humildade. E o Senhor nos capacita para isso. Meu Pai, te louvo por esses momentos que tivemos nesta noite em adorar o teu nome através das nossas vidas, através dos louvores, em ouvir a tua palavra pregada. Que ao sairmos daqui, o Senhor nos venha guardar, venha nos dar uma semana cheia de bênçãos, guardando cada um, ó Deus, dando aquilo que cada um necessita, nos levando aos nossos lares com a proteção do Senhor. É assim, ó Deus, nós oramos em teu nome, agradecidos. Amém. Eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana. Quarta-feira nós vamos ter o nosso culto de oração. Eu convido todos a estar participando. Temos também os estudos nos lares durante a semana. Essa semana, se correr tudo bem, o pastor irá retornar da viagem. E que a igreja também continue orando pela sua vida, que ainda está em viagem, que Deus o proteja, né? Então, a todos uma boa semana e uma boa noite.